abençoe a todos. Perguntaram se existe uma fórmula correta de buscar a Deus. Se existe alguma fórmula que deve ser seguida, e é importante que a resposta que eu dei para essa pessoa é que Deus ele é multiforme. Não existe uma fórmula de buscar. Só Deus só vai ouvir se fizer assim. Não é bem assim. Porque nós vemos grandes homens de Deus, cada um tiver a sua experiência com Deus, cada um de uma forma. Isso significa dizer que Deus ele é multiforme. Não se segue um manual, um rito, mas ele é um Deus que fala, ele é um Deus que se relaciona, é um Deus que se comunica, ele transmite a sua vontade, ele transmite os seus princípios, ele transmite o seu querer. Uma hora ele repreende, ele instrui, ele pune, uma hora Deus ele perdoa, uma hora ele dá instrução, ele chama para um arrependimento. É uma relação entre pai e filho. O pai tem várias formas de lidar com o filho dependente da situação. Deus é dessa forma. Como o pai, ele é amoroso, ele cuida, ele preserva, ele sustenta, ele corrige. O próprio apóstolo Pedro, ele diz assim, Deus pune e corrige todos aqueles a quem ele ama. Então, se errou, tem correção, tem instrução, tem um balizar para uma vida que seja alinhada com Deus. É interessante que ele escreve a Jeremias no capítulo, ou seja, ele fala, e Baruque escreve, Jeremias através do profeta Jeremias, ele fala para o povo, ele diz o seguinte, capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor está trazendo para aquele povo uma mensagem que a forma que o próprio Deus estabelece para que ele seja ouvido, para que ele seja encontrado pelo povo e haja a resposta de Deus no meio deles, primeiramente, eles tinham que buscar o Senhor com o coração aquebrantado. Eles tinham que tirar do coração toda a impureza. Ele tinha que tirar do coração toda a vaidade. E o Senhor diz, se vocês me buscar com todo o coração, eu vou ouvir. Eu vou deixar ser achado por vocês. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e se arrepender dos seus pecados, se converterem dos seus maus caminhos, eu vos ouvirei do céu, eu sararei a sua terra e curarei as suas feridas. O que é que o Senhor está dizendo? Olha, se o meu povo, isso é uma advertência de Deus para, você pode ler o texto, é uma advertência de Deus para uma habilitação daquele povo, para uma prevenção. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vocês se humilhar, orar e buscar a minha face, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, eu curarei as suas feridas. Essa é a condição, queridos, para que você possa estreitar uma relação entre você e Deus, estreitar essa comunhão entre filho e pai, pai e filho. Você precisa se achegar. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. A proposta de Deus é que sempre estejamos dispostos a buscar, se achegar para estreitar essa relação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.